Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Odilo Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos discutir aqui 5 pontos importantes que você precisa levar em consideração para migrar um controle ou até mesmo uma aplicação do Excel para o Access, ok? Mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu queria pedir para você para deixar o seu like aqui embaixo, tá? Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeo, porque só assim vai mostrar relevância para o YouTube e a gente vai conseguir propagar cada vez mais os nossos vídeos, os nossos conteúdos para outros usuários do Access, beleza? Por isso que eu conto com você. Então, vamos ao conteúdo do nosso vídeo, tá? Então, por que eu resolvi trazer essa discussão para cá? Esses 5 pontos de observação, né, que você precisa ter. É porque quem nunca teve um arquivo do Excel corrompido, quem nunca teve uma dificuldade de abrir um Excel e ele demorar no seu carregamento, ou seja, várias situações ela pode acontecer, principalmente quando o Excel trabalha com um volume grande de dados, tá? Então, eu já passei por isso, tá? Já vi muitas situações em relação a essa. Então, o usuário, de uma certa forma, ele resolve ter um pouco mais de segurança, um pouco menos de vulnerabilidade, né? Fazendo essa migração do Excel para o Access, tá? Mas qual é o grande desafio disso? Porque o Access, ele não pode ser tratado como Excel. Por quê? O Excel é uma planilha eletrônica e o Access é um gerenciador de banco de dados, tá? Então a gente vai mostrar aqui algumas características importantes que você precisa ter para fazer essa migração com segurança, beleza? Então vamos já a primeira delas aqui, tá? Quando você tem um controle que você faça dentro do Excel, ou até mesmo uma aplicação que esteja rodando dentro do Excel, e você precisa trazer essa informação pro Access, o primeiro ponto que você precisa observar o quê? É levantar os requisitos. O que seria o levantamento dos requisitos? É você entender o processo, tá? Porque esse processo de migração não é simplesmente um Ctrl+C, um Ctrl+V. Existe todo um processo de negócio que está alinhado ali com o seu controle, por mais simples que seja, tá? Ele está alinhado com o seu controle ou com sua aplicação. Existe várias situações que devem ser consideradas naquele processo, não só numa tabela, mas todo esse processo, esse levantamento de requisito, o banco de dados, tá? A gente está falando aqui do Access, pode ser outro banco de dados também relacional, ele precisa ser uma fotografia da realidade. Então aquilo que acontece no seu processo, no seu local de trabalho, ou aquilo que vocês queira implementar dentro de um banco de dados, ele precisa ser uma xerox do que acontece na realidade, tá? Então, por isso que é importante você fazer esse levantamento de requisitos. E como é que é feito esse levantamento de requisitos? É justamente conversando com as pessoas envolvidas, tá? Ou as pessoas que vão fazer parte, né, que vão contribuir com as informações para aquele banco de dados, para que você possa montar um escopo. E aí, dentro daquele escopo, dentro daquele levantamento de requisitos, você já consegue identificar as suas entidades. Quando a gente fala de um modelo entidade de relacionamento, você consegue identificar quais suas entidades, ou seja, a gente está falando aqui já de tabelas. São aqueles pontos fortes do seu requisito que você sabe que vai gerar uma tabela, tá? E através desse levantamento de requisitos, você já consegue identificar os relacionamentos. Então é super importante você entender o processo e criar um modelo lógico do negócio, tá? Se você não estiver entendendo o que eu estou falando em relação ao modelo lógico, eu vou deixar até aqui no link da descrição do meu curso de VBA, do básico ao avançado, onde a gente aprende, tá? Ter noções de modelagem de dados.
tá? Não só para o Access, mas para qualquer banco de dados. Então você vai ser capaz de criar implementar qualquer banco de dados, independente da ferramenta que você for utilizar. Se for um SQL Server, um MySQL, o Access, um PostgreSQL, então qualquer outro tipo de banco de dados relacional, você vai aprender a metodologia para você criar esse banco de dados normalizado, tá? Então, que é a principal característica de um gerenciador de banco de dados, tá? Então, a primeira coisa é o levantamento de requisitos, é você entender o processo, é você conversar com quem vai fazer parte daquela sua aplicação, para você mapear, já começar a construir um modelo lógico da sua aplicação já no Access, beleza? O segundo ponto que você precisa observar é a preparação do modelo físico do banco de dados. Então, existe toda uma metodologia, como eu falei para você, existe toda uma metodologia na modelagem de dados que você cria um modelo lógico, você cria um modelo entidade de relacionamento até chegar no modelo físico, é justamente a criação das tabelas, tá? Então você vai deixar as tabelas criadas dentro do Access. Então, primeiramente, você fez levantamento de requisitos, entendeu o negócio, você esquematizou todo o processo, e no segundo passo, você já deixou as tabelas prontas, todas elas relacionadas, tá? E um detalhe, até esse momento, eu não falei nada no Excel, tá? O seu controle, a sua aplicação, ela vai estar rodando lá no Excel tranquilamente. Você vai fazer esses passos em paralelo, beleza? No terceiro passo, é você, já com o seu modelo físico pronto lá no Access, tá? Você vai preparar a sua base do Excel. O que seria preparar a base? Porque, logicamente, a sua aplicação ou o seu controle já possui alguns dados, tá? Então, para que você não perca nenhuma dessas informações, você precisa preparar o seu Excel de acordo com as tabelas que já estão definidas lá no Access, tá? Então, a principal situação que acontece muito, que eu já vi várias vezes acontecer, é justamente você ter lá no Excel os seus atributos compostos e multivalorados, tá? Quando a gente fala de atributo, a gente está falando de um determinado campo da tabela, tá? O campo da tabela, ele é chamado também de atributo, tá? Ele é atributo da tabela. Quando a gente está falando de atributo, a gente está falando de um determinado campo da tabela. Então, um dos processos importantes para você migrar para o Access, né, que é um gerenciador de banco de dados, é você eliminar esses atributos compostos e multivalorados. Eu vou dar um exemplo do que seria um atributo composto e um multivalorado. Olha só, eu já vi isso acontecer muitas das vezes, tá, numa planilha de Excel. Você tem aqui, ó, uma fotografia de uma tabela de um cliente, tá? Onde você tem o código do cliente, o nome do cliente, telefone e endereço, tá? Se você perceber aqui no telefone do cliente, a gente chama o José e a Ana, os dois possuem mais de um telefone. E eu já vi isso acontecer. Você colocar numa mesma célula lá do Excel duas ou mais informações. A gente chama isso de atributo multivalorado. Ou seja, o cliente, o atributo telefone, normalmente ele é considerado um atributo multivalorado. Porque um cliente ele pode ter mais de um telefone. Ele pode ter o telefone fixo, ele pode ter o telefone celular, ele pode ter o telefone de contato, tá? Então, esses atributos, quando você faz o processo de normalização, tá? Normalmente esse atributo aqui ele vai virar uma nova tabela, que você vai fazer a relacionamento com a tabela cliente. Então, é um atributo que não é para estar aqui, beleza? E o atributo composto, o endereço é um exemplo típico dele. O atributo composto é aquele que ele pode ter outros vários atributos intrínsecos nele. Quando a gente fala em endereço, o que é composto? Como é composto o endereço?
O endereço ele é composto por um logradouro, que pode ser uma avenida, uma rua, uma quadra. Ele tem um complemento, que pode ser um bloco, ou é apartamento, ou pode ser casa, tá? Isso é um complemento do seu logradouro, tá? E ele tem bairro, ele tem CEP. Então, o atributo endereço, ele é considerado composto porque ele pode ser dividido em mais de um atributo. Então, normalmente no Excel, a gente encontra uma tabela como essa. E a gente consegue fazer essa migração dessa tabela para o Access? Logicamente que não. Por quê? Nós teremos problema, a gente chama de anomalia, né, de inclusão ou de exclusão, que vai atrapalhar o bom funcionamento do nosso banco de dados. Então, primeiramente falando, é só isso? A gente está falando aqui, tô dando uma pincelada aqui, porque o processo de normalização, caso você não saiba, existe 3 processos de normalização. Você tem, quando você cria todo esse processo de modelagem, é justamente, você vai aprender os conceitos básicos de modelagem para você normalizar o seu banco de dados em 3 etapas. Então, a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Existe uma quarta forma normal, que não é muito comum, que é chamado normalização de Boycott, mas não é muito comum de acontecer, tá? Mas as 3 formas normais, elas são muito característicos de um processo de modelagem, tá? E isso vai viabilizar com que o seu banco de dados ele funcione perfeitamente. Tá aí os analistas de banco de dados, que é justamente esses profissionais que lidam diretamente com esse processo de modelagem, tá? Então é uma parte super importante, principalmente no processo de migração. Então, o que nós fizemos até agora? Nós fizemos o levantamento dos requisitos, nós preparamos o modelo físico, tá? Então você passa por toda etapa, você prepara, e aqui você já começa, nesse terceiro passo, você já começa a preparar o Excel, tá? E como você vai resolver isso? É simples. Como é que ele tem que ficar no Access? Então, eu vou ter uma tabela com o código do cliente, nome cliente, e aqui eu vou ter rua, tá? Poderia até ser logradouro, tá? Eu poderia dividir aqui o meu endereço com logradouro, complemento, bairro. Aqui eu só não trouxe para cá para não deixar a tabela muito grande. Então aqui eu trouxe a rua, tá? E separei o bairro, que vai ser um outro atributo. Ele já não vai ficar dentro do atributo endereço. E por outro lado, eu separei os telefones, tá? Eu poderia até colocar um campo aqui para dizer que tipo de telefone, saber se ele é fixo, se ele é o telefone celular, se é um telefone de contato. Mas você pode perceber que, ó, o mesmo cliente, ele tem 2 telefones diferentes, tá? Esse 2890, ele possui 2 telefones diferentes, tá? O 2893 também possui 2 telefones diferentes. E aqui, quantos telefones forem necessários colocar, você tem a sua tabela pronta para receber isso. Então é assim que o Access ele precisa entender esse processo de migração. Beleza? O quarto passo é você ajustar as bases do Excel. O que você vai fazer? Você vai descer todas as suas tabelas que já foram criadas lá no Access e você vai trazer essas informações lá para o Excel, e lá dentro do Excel você vai colocar os dados de acordo com os campos, né? No modelo que foi trabalhado pelo banco de dados. Então você vai lá colocar as informações de acordo com as tabelas do Access, tá? Então é o quarto passo, é justamente esse. E por último você vai fazer a importação, tá? Então aqui eu já estou considerando que o seu banco de dados, né, ele já tem os seus formulários criados, já tem as consultas, né, todo o front-end já pronto, tá? Só para receber essas informações, beleza? Então esses são os 5 passos importantes. Aqui eu não estou levando em consideração, independente se você tem que trabalhar com back-end, com front-end. Eu aqui na verdade trouxe uma solução, pontos importantes que você precisa observar quando você quiser
trazer uma informação, um controle que seja realizado, tá? Se você tem uma tabela, às vezes não é necessário. Se você tem uma tabela simples no Excel, você precisa avaliar se realmente é viável você fazer essa alteração. Mas quando você já tem uma aplicação rodando, você já tem umas 4, 5 abas de planilhas, né, funcionando para dar a característica da sua aplicação, e você estiver pensando em fazer essa migração, então esse espaço aqui é justamente para poder fazer essa migração com sucesso, beleza? Então eu espero que tenha ajudado a você a clarear, né, esclarecer um pouco mais em relação a esse processo de migração. Isso vai depender muito, logicamente, do nível de complexidade do trabalho que você esteja desenvolvendo, tá? Isso tudo vai levar em consideração, mas aqui é o ponto de partida para que você possa fazer uma migração com sucesso, tá? Então tudo está baseado em quê? Está baseado no processo de modelagem. Então tudo está galgado no processo de modelagem. Por quê? O Excel é uma planilha eletrônica e o Access é um gerenciador de banco de dados. Então, como ele é um gerenciador de banco de dados, a forma de você criar esse banco de dados tem que ser com base no processo de normalização, tá? E convido a você, caso você queira aprender mais sobre modelagem de dados, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu curso de Access VBA, do básico ao avançado. Além de você aprender desde o início da criação, né, dos pontos importantes do VBA, do Access, você vai aprender justamente a modelar um banco de dados, a criar desde lá, fazer o levantamento desde dos requisitos até você criar todos os relacionamentos às tabelas no Access, tá? Então, convido a você a fazer esse curso. São, se eu não me engano, são de 28 a 30 videoaulas designadas justamente para esse processo de modelagem. É o primeiro módulo, tá? Então, antes de mais nada, para quem vai trabalhar com VBA, é importante aprender modelagem de dados. Então, convido a você, vou deixar o link aqui embaixo, para você participar lá do meu treinamento de curso de VBA do básico ao avançado. A gente fala no primeiro módulo justamente sobre modelagem de dados, beleza? Espero que você tenha gostado desses 5 passos e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.